Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazermos o nosso estudo, a nossa leitura e mais um momento de unirmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Então é isso. Estamos continuando, no nosso livro Fonte Viva. Hoje nós estamos na leitura do capítulo 17, que tem como título Cristo e Nós. Hoje eu vou fazer um estudo assim um pouquinho diferente para a gente. Eu já percebi, naturalmente vocês também, que essas epígrafes em que o Emmanuel pinça essas frases, esses pequenos trechos do Evangelho, sempre tem um conteúdo muito interessante dentro do contexto onde ele retirou essas epígrafes. Então, o que eu penso em fazer? Pegar a Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento, e ver qual foi o contexto em que Emmanuel retirou essas epígrafes. Eu acho que isso vai enriquecer um pouco mais também o nosso conhecimento, a nossa leitura, o nosso estudo. Então, vamos fazer assim. Eu vou pegar o Evangelho aqui, a Bíblia, Novo Testamento, vou dizer qual foi o contexto, a gente se inteira até mais sobre essa passagem, e aí vamos fazer daquele esquema. Eu vou lendo o Fonte Viva e fazendo os comentários ao mesmo tempo. Tá? Então hoje, a epígrafe que Emmanuel tirou para a gente é do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: E disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então ele tirou desse trecho do Evangelho, no caso do Novo Testamento, que é Atos capítulo 9, que trata da conversão de Saulo. Então nesse pequeno trecho foi justamente naquela passagem onde Saulo de Tarso chega a Damasco para poder fazer a perseguição aos cristãos que ali estavam. E então, no meio do caminho, já próximo da cidade, para ser mais preciso, ele tem aquele encontro com Jesus e fica cego, e ele é levado para dentro da cidade de Damasco, onde ele fica hospedado numa casa em oração por um período, por um tempo, e então Jesus chama Ananias para que ele possa ir lá, então, e dar a visão a Saulo, para que ele possa ser chamado à obra em que Jesus precisava que ele fizesse. Então, esse trecho do Atos dos Apóstolos é nesse contexto da conversão de Saulo, onde no caso, Emmanuel retirou essa epígrafe para fazer o nosso estudo de hoje. Ok? Então vamos, antes de fazer então a nossa leitura com os nossos comentários na sequência, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, para que a gente possa unir mais os nossos pensamentos. Então eu convido a todos nesse momento. Graças a Deus, muita paz. Estamos então aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, o nosso grupo do passe de quarta-feira, das 19h30, unidos em pensamento, Senhor, para aproveitarmos mais uma lição de Emmanuel que possa contribuir para as nossas reflexões, para o nosso conhecimento, e dessa forma, Senhor, enriquecendo ainda mais para o nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa vida diária, nos fortalecendo para o momento que passa. Por isso, Senhor, solicitamos a Sua presença amiga através dos mensageiros espirituais em cada casa dos nossos membros do grupo, que todos nós possamos nos sentir amparados por Ti. Que seja então em Seu nome, em nome dos espíritos amigos benfeitores, em nome de Antônio de Aquino, Teresa e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar início à nossa leitura da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Então vamos, dando aquela sequência. Como eu disse, o capítulo 17, estamos avançando no livro. Esperamos que possamos retornar antes do fim. Estamos nessa expectativa. Mas, de toda forma, estamos mantendo
o nosso pensamento, o nosso encontro, isso também é muito importante. Muito bem, então o título, Cristo em nós. Repetindo então a epígrafe, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Emmanuel fez então o desenvolvimento. Então ele diz assim, ó, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Já aqui no início, Emmanuel já começa dizendo que existe aqui uma parceria entre Jesus, que é o nosso mestre, e os homens, que somos todos nós, que é a humanidade. Então ele também espera de nós, para que nós possamos redimir o mundo através de quê? Da nossa própria remissão. Então, Emmanuel já começa a nos dizendo isso, que nós temos essa parceria. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Então aqui a gente já percebe também que houve ali como é que se diz, né? Um companheirismo entre Jesus e os seus discípulos e aqueles escolhidos, para que pudéssemos todos ali, naquele momento, fazer o trabalho. Eu achei muito interessante quando o Emmanuel diz assim, atacar o serviço de regeneração planetária. Usou esse verbo, né? Atacar, ou seja, não dá espaço, é chegar mesmo para fazer o que precisa ser feito, né? É como se chegássemos assim num terreno e o terreno estivesse todo coberto de mato, de pedras, e precisasse de uma ação, né? É chegar com a enxada, é chegar com a pá, já para ir limpando e podendo já realizar o trabalho, sem esperar condições melhores, sem esperar que outros viessem para nos ajudar, mas aqueles poucos que foram convidados já começassem a fazer o serviço. Então é nesse sentido que Emmanuel está nos colocando, né, que ele já solicitou Pedro e André, já foram 2, mas depois chamou mais, aí formou os 12 e aí atacaram o serviço de regeneração planetária. Ou seja, né, com poucas pessoas, poucos homens simples, ali já estava começando a regeneração do planeta inteiro, né? Então, muito interessante isso, chamaram a nossa atenção. Continua Emmanuel. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Percebemos então, né, que no caso aqui Jesus, quando trouxe essa boa nova, ele percebia que a redenção do mundo precisava também dessa boa vontade dos homens, né, que precisava das almas, que são os homens, para que eles se convertessem em instrumentos, né, que a regeneração começou com 12, mas era algo que precisava de um engajamento cada vez maior de todos aqueles que estivessem de boa vontade, na disposição de poder auxiliar com esse trabalho. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo, né? Então, no caso, Ananias era aquele discípulo que estava disposto, estava disponível para poder auxiliar Saulo, no caso, antes de se tornar Paulo, para auxiliar Saulo, para que ele pudesse participar desse trabalho, né, da sua conversão, né?
Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Então a gente percebe que, né, Jesus ali não vai dispensar ninguém. E olha que Saulo tinha toda aquela, né, aquela perseguição, né, aos cristãos, mas Jesus já enxergava ali alguém que estaria a serviço do Evangelho na visão correta, seria um grande instrumento. E foi, né, todos nós sabemos. Se o Evangelho é hoje o que é devido a Paulo, sem dispensar absolutamente o trabalho dos discípulos de Pedro, de Lucas, de André, né, de Mateus, né, depois Lucas chegou depois, né, mas não foi o discípulo, foi apóstolo, tem essa diferença, né? Discípulos são aqueles que estavam junto de Jesus, os 12, e apóstolos, aqueles que se enganjaram na tarefa depois, e isso Paulo, Lucas, foram apóstolos. Então ali a gente, né, aqui nessa passagem, Emmanuel já começa a colocar que o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. E ele diz assim, por quê? Porque Jesus disse assim, ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, né, Jesus já incentivando a todos, durante, não só naquela época, mas já incentivando durante todo o processo da humanidade, sempre nos chamando ao trabalho. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Tá vendo? Contribuição humana. Né? Jesus precisa também de nós. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 132, que diz assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Numa parte da resposta diz assim, a de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso é extremamente significativo. Isso demonstra que todos nós, como seres encarnados, como espíritos na condição humana, nós temos um papel muito importante nessa construção, nesse processo evolutivo do planeta e também do próprio universo. Né? Os espíritos evoluem e nós somos convidados a também atuar nesse processo evolutivo. Nós que estudamos, nós já vimos muito isso no Livro dos Espíritos, nas obras de André Luiz, por exemplo, mas é para que a gente possa ter a certeza absoluta de que nós não estamos aqui simplesmente para sermos servidos. Nós temos um papel muito importante nessa obra, nessa grande obra. Hoje nós estamos aí nos esforçando, procurando vencer as nossas imperfeições. Eu acredito que nós estamos, na verdade, nos capacitando para o futuro, porque ainda estamos aprendendo, chegamos agora na doutrina espírita, estamos assim nos aprimorando, para no futuro, com mais capacidade, nós termos trabalhos com mais responsabilidades, procurando a regeneração de muitos, podendo levar a instrução a muitos, enfim, fazendo uma participação mais ativa e mais numerosa. Então isso tudo nos demonstra que as forças espirituais, que o Senhor, ele precisa da contribuição humana. E Emmanuel então vai finalizando. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Cristo e nós, finaliza Emmanuel. Então, demonstrando que todos somos parceiros, somos um conjunto, estamos todos juntos nessa caminhada,
Não existe essa questão de isolamento, que porque Jesus é o Cristo, ele tudo pode, ele vai salvar o planeta. Não se trata disso. O serviço é distribuído, né? A gente, pelo texto do Emmanuel, ficou bem claro que existe aí um espírito enorme de cooperação. Nós precisamos cooperar, porque se isso não se fizer, não haverá regeneração do planeta, não haverá progresso do planeta. Precisa haver cooperação. E todos nós somos convidados a isso, a cooperar, a estarmos atuando, a estarmos auxiliando nesse progresso. Primeiramente com nós mesmos, né? Através da nossa elevação, do nosso crescimento, deixando de lado as nossas imperfeições e nos capacitando, vamos nos melhorando e com isso vamos tendo mais condições de auxiliar mais e melhor. E Jesus conta sempre com isso, né? Conta com o nosso apoio e que possamos permanecer firmes e fiéis nesse processo, nesse crescimento espiritual, Cristo e nós. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando então a nossa leitura, o nosso comentário. Vamos fazendo a nossa prece, a nossa vibração, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, muita paz. Mais uma vez, Senhor, fizemos o nosso estudo. Que a sua paz continue sempre nos envolvendo, Senhor, fortalecendo o nosso lar, envolvendo os nossos familiares, aprimorando, Senhor, os nossos conhecimentos, fortalecendo a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual, para que possamos, Senhor, continuarmos como trabalhadores, procurar contribuir com a Tua seara dentro das nossas possibilidades. Envolva, Senhor, o nosso planeta com as suas vibrações de paz, de equilíbrio. No momento em que estamos atravessando, Senhor, pedimos pelos doentes que encontram-se hospitalizados, que eles possam recuperar a saúde. Envolva, Senhor, os nossos profissionais da saúde, que precisam estar fortes, fortalecidos para o trabalho que é muito duro. Envolva os desencarnados para que eles possam ser esclarecidos, as equipes espirituais que trabalham intensamente no recolhimento desses desencarnados. Envolva, Senhor, as nossas autoridades para que elas possam, Senhor, cumprir com a função que elas estão incumbidas de fazer, Senhor. E dessa forma, Jesus, envolvidos pelas tuas vibrações, em seu nome, em nome dos Espíritos amigos protetores, em nome de Antônio de Aquino, Teresa e, acima de tudo, em nome de Deus, que é nosso Pai, possamos dar por finalizado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, então finalizamos mais um encontro. Desejo a vocês muita paz, um bom restinho de semana e fique com Deus e, se Deus quiser, na próxima quarta estaremos novamente juntos para mais uma noite de estudos. Fique com Deus.